tem muita gente com medo da inteligência artificial, mas as mesmas pessoas que estão com medo não têm noção do poder que a inteligência artificial pode ter na vida delas. A inteligência artificial, ela tem uma velocidade de evolução muito rápida, muito grande. Inclusive, o próprio Bill Gates falou, cara, o que nós estamos vendo com a inteligência artificial acontecendo hoje é tão ou mais importante que a internet. Alguém que está aqui não pode pagar agora o ChatGPT, vai no Microsoft Copilot. Então a linguagem ela é completamente personalizável. Inclusive, essa é uma das coisas que mais impressionantes da inteligência artificial de um chatbot como o ChatGPT. A inteligência artificial é todo o sistema ou tecnologia que simula os processos da inteligência humana. Olá, muito boa noite, estamos ao vivo. Vamos começar aqui um bate-papo sobre inteligência artificial e seu uso prático no nosso dia a dia. Como pode melhorar a nossa produtividade, como pode alavancar toda a nossa vida profissional, toda a nossa organização de família, de relações profissionais, de networking, o Sancler já está na área. Sancler eu conheci através do YouTube. Primeira vez que a gente vai conversar ao vivo vai ser aqui, na frente de todos, compartilhando conhecimento. Eu sigo o canal dele no YouTube já há alguns meses e aprendo direto todo vídeo novo que ele coloca no ar ali. Eu assisto, o conteúdo dele é muito prático, então por isso que eu fiz esse convite aqui. Olá! Fala, E aí? Duda. Fala! E aí, tudo bem? Tudo certo, e você, cara? Maravilha, tudo certo também. Prazer falar contigo. Valeu, cara. Um grande prazer. Muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz, muito animado de conversar com você e com a audiência sobre inteligência artificial, cara. Eu também fico muito feliz de você aceitar o convite. Eu confesso que parece um pouco estranho ouvir você falar na velocidade 1x, já que eu te escuto sempre um 2x. Aí parece que você está muito zen, assim, acabou de tomar um chá de camomila. Mas, na verdade, eu que tenho esse hábito de ouvir. Esse é Aliás, um novo hábito que muita gente adquiriu no YouTube, né? A acelerar o vídeo, cara. Eu aliás, também só ouço no 1.5. quando é que o ChatGPT vai incorporar isso na Read Out Loud ali da funcionalidade de ler em voz alta, o que ele acabou de escrever, só que ele lê em uma velocidade, na velocidade padrão, né? Uma velocidade só, e aí eu, por exemplo, não consigo. Para mim é como se a funcionalidade não tivesse em vigor. Cara, tem tantas funcionalidades no ChatGPT que, olhando assim, já deveria ter, como, por exemplo, aumentar a velocidade da voz, como, por exemplo, fazer pesquisas nos nossos chats. Imagina o quanto seria mais fácil a gente, ao longo do tempo, você vai usando o ChatGPT, vai criando vários chats. A cada nova conversa que você começa, vai criar um novo chat. Uhum. E o tanto que seria mais fácil a nossa vida se a gente pudesse ter uma lupinha ali muito simples, uma lupa e pesquisar uma palavra-chave e aparecer todos os chats que tem aquela palavra dentro do chat. Seria muito mais fácil. Igual um Outra bloco de coisa, notas, né? pinar, pinar, colocar em cima os mais importantes que a gente sempre quer voltar, entendeu? Fixar ali, né? Colocar o alfinetinho de fixar. Então, esse fixar já tem ali no Gemini, que está disponível, inclusive o gratuito também, que é o Gemini 1.0, já tem essa função de pinar. Então, assim, tem várias funções que já daria para eles terem adicionado, mas ainda não adicionado. Sim. Aliás, para quem não conhece, o Gemini é a versão do Google, né? Do ChatGPT, dessas inteligências artificiais de texto. Aqui deve ter um monte de gente que entrou de curioso, assim, eles estão numa live. O teu público deve ser bem qualificado, você tem mais de 2.000 alunos, né? Isso. Como é que é? Revolucionários. É, A os Revolution. revolucionários. E então você já está ali criando conteúdo e ensinando na internet há um tempo. Eu aprendo bastante com o teu conteúdo gratuito no YouTube também. E aí me empolguei ali, tanto que o contexto do convite foi um contexto nada a ver, né? Eu estava fazendo uma sessão de bike, essa bike aí atrás,
ouvindo no 2x ali um vídeo teu para pegar dicas ali, para eu ir testando algumas coisas. Aí me empolguei ali na endorfina, aí mandei tava entrando no freezer com água com gelo para fazer uma crioterapia. Bom Aí te demais. marquei, aí você não entendeu nada, imagino, né? Entendi nada. Fui ver, Duda Nagli me mencionou. Uai, o que que o Duda Nagli tá me mencionando? Fui olhar, no final, bem no finalzinho do story, um convite para fazer a live. Eu só falei, vamos embora, cara. Vamos conversar. É muito Foi na engraçado hora. isso, porque a gente como consumidor de conteúdo, né, como espectador, parece que eu já te conheço há um tempão. Cara, Mas você tá aí. isso acontece mesmo. Tem vários criadores que eu acompanho que parece que é meu amigo. É até estranho encontrar a pessoa pessoalmente, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Sim. Encontrar a pessoa pessoalmente, você vai conversar e te dá uma. Caraca, parece que eu te conheço há muito tempo, eu já sei várias coisas sobre sua vida, ali acompanhando no story, né? É uma coisa realmente que acontece, de fato. Fica a recomendação aqui para todo mundo aqui seguir o canal dele, do Sancler, no YouTube, aqui também no Instagram, tem muita dica boa. E aí, eu queria saber também como é que a inteligência artificial entrou na tua vida. Como é que você, tipo, hoje você é um professor, é um cara que está aí na vanguarda, descobrindo, desbravando, mastigando para a gente aí esses dados, essas informações. Mas como é que isso surgiu para você? Cara, a tecnologia em si é desde criança, né? Eu já tenho essa predisposição, essa inclinação a gostar de tecnologia desde criança. Meu pai teve uma época que ele arrumava computadores, então eu sempre tive esse contato muito próximo. E em 2013, especificamente, eu comecei um canal que hoje ele se chama Cyborgs, e ele chegou, inclusive, a 230 mil inscritos. Então, eu já comecei essa jornada de falar sobre tecnologia há muito tempo atrás. Um Uhum. pouquinho antes de começar esse canal de tecnologia, eu era professor de informática. Ah, Então, inclusive, enquanto professor de informática, eu comecei com essa ideia, cara, como que eu posso pegar esse conhecimento que eu estou passando aqui como professor e colocar isso na internet? Antes de 2013, desse canal de tecnologia, eu cheguei a criar literalmente curso de informática disponível gratuitamente no YouTube. E eu não conto para ninguém achar porque era horrível. Tipo, era bem iniciante, assim, na questão de técnica, de áudio, de qualidade da imagem, mas o conteúdo em si, de fato, era muito bom. Era o mesmo conteúdo que eu passava na escola de informática. E aí, eu dei um pause, ele chegou em 2020, foi o momento que eu meio que fiz o meu retiro de autoconhecimento e passei 2 anos nesse meio do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Cheguei a criar alguns conteúdos sobre isso, até que muita coisa mudou dia 30 de novembro de 2022, que foi o lançamento do ChatGPT, disponibilizado pela OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT. Cara, eu criei a minha conta do ChatGPT dia 12 de dezembro de 2022. A primeira vez que eu criei, não entendi nada, fechei, fui voltar no outro dia e aí eu comecei a entender ali o que estava acontecendo, cara. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos discorrer um pouco mais, tirar dúvidas e esmiuçar, simplificar. Vou dar o meu melhor para trazer mais clareza sobre os assuntos que envolvem inteligência artificial. E naquele momento, cara, eu entendi que algo revolucionário estava de fato acontecendo. O momento que eu conversei e o ChatGPT respondendo em português aquilo que eu perguntava me deixou a mesma sensação que eu tive quando eu acessava a internet na época da discada, sabe? Então, aquele entusiasmo, aquela coisa, cara, isso aqui é algo, não é possível que isso está acontecendo, entendeu? E até hoje eu ainda tenho pegadinha, esse né? Parece que tem entusiasmo. alguém ali escrevendo, ali, Parece uma que tem pessoa. alguém do outro lado, cara. Exato. Mas já era assim na versão 1.0? Cara, liberaram na versão 3.0, se eu não me engano. Ah, já foi E na 3, né? Pode crer. isso. Sim. Aí depois, em seguida, atualizaram para o 3.5. Depois, mais para frente, lançaram a versão 4.0 e deixaram gratuito o 3.5. Então, é claro que no início não era a mesma coisa como a versão do ChatGPT 4, que é a versão
que está disponível para a versão paga, que é o ChatGPT Plus. A pessoa paga $20 por mês, tem acesso ao ChatGPT Plus com o É muito modelo, que é o ingrato hoje em GPT-4. dia, como a evolução faz uma diferença absurda. Por exemplo, hoje, usando o ChatGPT 4, quando surgiu, eu acho que eu comecei a usar no 3.0 ou 3.5, agora não tenho certeza. Mas eu já tomei um susto igual você no final de 2022. Aí, para mim, foi tipo, não, é bom demais para ser verdade, deve ter algum problema, só vai ficar bom daqui a pouco e tal. Porque eu como early adopter, já me frustrei bastante, assim, com Uber, com Waze. No começo não funcionava direito. O iPhone também, no começo não funcionava direito. Mas eles melhoraram muito rápido. É impressionante como, da versão 3.5 para 4.0, subiu a régua de uma forma, de uma velocidade, num volume, numa intensidade muito impressionante. Aí hoje, Total. mexendo no 3.5, chega a dar até uma certa raiva. Você fica tão bem acostumado que você fica até com uma raiva. Por exemplo, pesquisar no Google hoje é uma coisa altamente irritante. Eu não consigo mais pesquisar no Google. Eu só pesquiso no Google hoje quando não tenho alternativa mais, assim, porque o Google, sei lá, tipo, o ChatGPT é um hotel de alto padrão, de alto luxo, 6 estrelas, que o cara já sabe quanto é que você calça, o chinelinho já tá lá do seu número, já sabe as suas preferências alimentares, o seu tipo de travesseiro. E aí o outro é tipo, você quer o banheiro? A chave tá na recepção. Assim, não tem banheiro no quarto? Como assim? Tipo, é uma diferença. Sim, cara, a diferença é muito grande. Inclusive, o que aconteceu? A inteligência artificial, ela tem uma velocidade de evolução muito rápida, muito grande. Hoje está sendo lançadas pelo menos umas 50 startups diferentes de inteligência artificial hoje. Enquanto a gente está falando, está sendo lançado mais. Então, ano passado, 2023, a OpenAI, ela meio que acostumou mal a gente. Ela estava lançando muita coisa uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E o fato é que quando existia o 3.5, é óbvio que eles já tinham um 4. Da mesma forma como agora que nós temos o 4, eles já têm o 5. Inclusive, eles já têm um projeto que o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ele já até se recusou a falar, que se chama Q-Star. Esse projeto tem indícios de ser uma AGI. A gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre a AGI, que é a General Artificial Intelligence, que seria a inteligência artificial geral. Então, não sabemos se exatamente é isso, não sabemos os detalhes, mas sabemos de um vazamento que teve sobre que esse projeto, que o STAR, ele assustaram até mesmo os pesquisadores que estavam lá dentro, fazendo parte dessa equipe desse projeto que o STAR, e eles emitiram uma nota sobre essas coisas que eles acharam que precisaria ter um certo cuidado para o board da OpenAI. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as coisas estão evoluindo muito rápido, a gente precisa, e é uma questão de necessidade mesmo, de estar por dentro do que está acontecendo. Essa é a grande importância de estarmos aqui, de você abrir uma live como essa, e para a gente falar por quê? Cara, aquilo que a gente tem conhecimento, a gente tem poder. Aquilo que a gente tem conhecimento, a gente tem clareza. Aquilo que a gente tem conhecimento afasta o medo, porque a gente tem mais clareza sobre o que se trata. Então, Ou afasta ou aumenta, dependendo do assunto. Depende do assunto. Depende do assunto. Então, assim, inclusive você falou do 3.5, que está disponível gratuitamente. Eu recomendo para quem está aqui, quiser começar a utilizar uma IA gratuita, que comece no Copilot. O Copilot da Microsoft. A Microsoft e a OpenAI, elas são parceiras, né? A Microsoft, ela investiu na OpenAI, então ela tem ela tem inclusive o GPT-4 disponível gratuito para as pessoas. Então, para começar de maneira gratuita, eu recomendo que você comece
ali utilizando o Copilot. Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora e aí já tem meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctor's First. Magnésio, Ultra Vision, coenzima Q10, cúrcuma, espirulina, ômega 3, vitamina C, megatrionato, o D3 e o K2. Aí eu tiro tudo. Aí vou passando tudo pro meu copinho, agiliza muito o processo, volto pro armário. Lembrando que com o cupom DUDA5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctor's First, é acumulativo, então aproveita aí. Valeu! Agora, você quer ter a melhor experiência que você pode ter com a inteligência artificial neste momento, é você assinar o ChatGPT Plus da OpenAI. Porque ali você vai ter diversas funções, cara, incríveis, maravilhosas. Você vai ter a opção de você procurar informações em tempo real, porque vai fazer uma conexão, vai fazer a pesquisa na internet. Tem os GPTs, que nós vamos falar sobre GPTs. Tem o DALL-E para criar imagens. Tem um modelo mais avançado deles, que é esse modelo GPT-4. Então, é a melhor experiência que você pode ter nesse momento, principalmente para quem é leigo, principalmente para quem está começando e até mesmo para quem é usuário avançado. Cara, assine. Eu não poderia recomendar mais. Assine, porque é uma experiência incrível. As aplicações são praticamente infinitas e aí depende da sua área de atuação, depende daquilo que você quer e vale muito a pena. Não, e detalhe, a gente não está fazendo uma propaganda paga Parece, nessa live. mas Não é tá porque é tão anunciando nada. incrível, cara. É a Eu estou mesma aqui coisa de como um falar assim. consumidor, eu estou como um consumidor aqui falando da minha experiência gratuitamente, mas principalmente assim, qual é o ganho? Assim, óbvio, eu estou tendo uma consultoria com um grande professor, um grande mestre aí, um mentor no assunto, que é uma honra, e conversando com vocês também para me aproximar das pessoas que estão também nessa mesma onda, nessa mesma curiosidade, nessa mesma missão, também engajados em aprender mais a usar todo esse maquinário aí, toda essa potência. E né, o Sancler tem a comunidade dele fechada, tem o curso e o canal já tem muito conteúdo gratuito também, muito interessante, que eu recomendo que vocês terminem de assistir aqui e já vão direto lá se inscrever e maratonar também, porque ajuda muito. Óbvio, a gente está falando também para um público que não conhece, não está acostumado com toda a plataforma, mas basicamente hoje você pode acessar pelo computador ou pode baixar o aplicativo no seu smartphone, né? Eu baixei no meu, por exemplo, e uso bastante aqui o ChatGPT assinado, pago R$99, que ele fala $20, mas dá R$99 por mês. Aí ontem eu tomei a facada aqui, você vê aquele e-mail da Apple, né? Tipo, o que será que eu assinei? Tipo, aí tava lá o ChatGPT, nossa. Vai aos poucos, né? Você recebe as notificações das assinaturas sendo renovadas em datas aleatórias. Aí você vai sangrando ao mesmo tempo. Skin the game, como você está gastando, então você tem mais motivação para usar, né? Porque senão é melhor cancelar. Cara, e assim, a gente está falando aqui, parece propaganda que você falou, mas é aquela coisa. Você falaria assim, você recomenda a internet ou assinar a internet? Como não viver, como viver sem a internet, entendeu? Como não recomendar que você tenha uma assinatura da internet? É a mesma coisa. A importância que você esteja utilizando a inteligência artificial, mesmo que você não saiba ainda, de maneira geral, como utilizar, a importância disso é a mesma importância de você estar usando a internet para você se manter mais informado, para você estar mais próximo das pessoas que você gosta, para você se comunicar com outras pessoas, tem o mesmo nível de importância. Inclusive, o próprio Bill Gates falou, cara, o que nós estamos vendo com a inteligência artificial acontecendo hoje é tão ou mais importante que a internet, o advento da internet. Então, tem pessoas aí perguntando, né, sobre como utilizar. Uma pessoa que falou, eu sou dentista, como utilizar? Cara, as aplicações são desde, por exemplo, se você precisa otimizar a captação de clientes da sua clínica de dentária, até
como melhorar todo o processo enquanto o seu cliente está dentro do consultório com você, todas essas aplicações são possíveis, de uma ponta a outra. O que você precisa fazer da melhor, o que é mais recomendado que você faça? É você começar uma conversa com o ChatGPT. Comece uma conversa. Quando você começa uma conversa ali, ele é um modelo de linguagem, logo ele vai te responder através de texto, ele vai te responder entendendo o que você está falando, e uma das maiores recomendações é coloque o máximo de contexto possível. Olha, a minha clínica dentária atualmente tem 50 clientes que são recorrentes, eu quero captar pelo menos mais 50 clientes, ela está num bairro que é assim, à minha volta tem determinadas lojas que vendem determinadas coisas, ou seja, trazer quanto mais contexto você trouxer para o ChatGPT, melhor e mais útil ele vai ser para você. Esse que é o grande poder. É quanto mais específico, melhor será a resposta. Tem um termo que é mais ou menos assim. Se você colocar lixo no ChatGPT, vai sair lixo. No sentido de, se você não souber conversar com ele, ele também vai te dar uma resposta que não é útil. Se você falar, como que eu posso me dar dicas para ser mais produtivo? Ele vai te dar uma lista geral de 10 dicas de como você ser mais produtivo. Vai ser super útil na sua vida? Provavelmente não. Agora, se você falar, olha... Muito genérica, muito né? genérica. Agora, se você falar, olha, eu acordo às 6 horas da manhã, eu saio para trabalhar às 7 horas, preciso chegar no meu trabalho às 8. Entre o caminho do meu trabalho, entre o caminho da minha casa até o trabalho, eu tenho 30 minutos morto, entre aspas, que eu poderia estar fazendo alguma coisa. Eu chego em casa às 7 horas da noite e eu quero, nesse tempo, entre 7 e as 9 horas da noite, começar a estudar sobre tal assunto, começar a desenvolver um projeto na internet, começar o meu negócio. Então, me dê dicas, tá vendo? Olha o tanto de contexto que veio antes. Aí olha a diferença que na qualidade da resposta que vai existir de uma pessoa que pediu quero ser mais produtivo para alguém que foi lá e trouxe todo esse contexto. Então, quanto mais você colocar esses contextos, melhor. É porque ele consegue ajustar a mensagem ao interlocutor, né? Você consegue passar esses dados ali. Ele tem um tipo de soft skills, assim, né? É diferente da internet, do maquinário analógico, né? Tipo, agora ele consegue, ele tem uma escuta ativa, ele consegue salvar as informações que você vai colocando nesses contextos e ele raciocina a partir daí. Ele se coloca no seu lugar ou ele se coloca no lugar do mentor que você quer que ele se coloque, né? Que é uma coisa que você fala muito também nas suas dicas de prompt. E eu brinco, cara, que é como se fosse um português genial, só que com Alzheimer. Tipo, muito genial, muito sábio com Alzheimer. Então, às vezes, ele vai emburacar numa resposta muito literal, assim, ele vai errar e vai seguir no erro, tipo, por quilômetros, assim. Você tem que falar, não, peraí. Aí você corrige uma coisinha ali na premissa, né? Porque tem aquela história, se você errar 1 grau ali no destino, na hora que você estiver decolando a sua aeronave, iniciando uma viagem ali do Brasil até a Alemanha, você errar 1 grau, você vai parar na África do Sul, sei lá, sabe? Você não vai parar na Alemanha. Porque ele erra e vai com tudo no erro, como se não houvesse amanhã. E digo mais, além dele ser um português genial, muito sábio, porém com Alzheimer, ele também, às vezes, ele é meio um 7-1, ele finge que sabe. Ele também é aquele moleque da faculdade que manda um copy and paste ali, um copiar-colar e chega com um trabalho bonitinho ali que claramente ele não escreveu, não sabe nem do que se trata e chega para apresentar aquilo na frente de todo mundo ali. Então, às vezes, ele fica pelado ali, né, na frente do... Então, você não pode confiar cegamente, você tem que confiar desconfiando. Sim. Mas para organização, por exemplo, para fazer plano de ação, para fazer estratégia de marketing, para montar uma proposta comercial. Eu, hoje em dia, tô voando solo aí nessa história de captar novas marcas para representar e montar todo um pacote de marketing de conteúdo, marketing de influência. Então, ele como meu copiloto, né, parafraseando aí o título ali, o nome do Copilot ali da Microsoft, ele como copiloto, como a pessoa organizada ali, né, como se fosse um bibliotecário ali,
uma pessoa muito metódica, muito organizada, que vai colocar tudo ali, separar, vai montar, monte uma lista com 10 passos aqui, para você, para iniciar alguma coisa. Ele vai falar, passo 1, faça isso, faça isso, faça isso. Então ele consegue escrever tudo com início, meio e fim, com uma estrutura muito, né, com uma estrutura ali, uma coluna vertebral ali muito bem montada, né? Sim, total. O Adriano perguntou aqui, para quem está começando, tem algum IA que recomenda para ter a primeira experiência? ChatGPT. ChatGPT. Então, se alguém que está aqui não pode pagar agora o ChatGPT, vai no Microsoft Copilot, tá bom? Eu vou escrever aqui, Copilot, é só você colocar, é muito fácil de achar. Copilot, que ele tem o modelo GPT-4 gratuito. Vamos lá, Duda, você falou algumas coisas interessantes aí, cara, quero passar por elas. A questão dos erros, isso é muito importante deixar claro, porque, de fato, as LLMs, que são as Large Language Models, que são esses grandes modelos de linguagem, na qual o ChatGPT é um deles. Outro exemplo de LLM, o Gemini da Google. Outro exemplo, a Cloud da Anthropic. Então, todos esses são LLMs e podemos chamar também de chatbots. Todos eles têm sempre um avisozinho, olha, isso aqui pode cometer erros, então sempre cheque os fatos. Então, é muito importante, principalmente para quem vai utilizar como uma fonte de pesquisa, está fazendo um trabalho da faculdade, do colégio, algo histórico, sempre o que tem fato, sempre procurar. Vai dar uma olhadinha no Google, vai no Copilot também, pede para checar na internet utilizando o ChatGPT. É muito importante, porque de fato pode cometer erros e isso tem uma explicação que faz parte da natureza da LLM, que eu não vou entrar tão a fundo aqui agora, senão vai virar algo muito denso aqui. Vamos manter uma linguagem para todos aqui. Então, essa questão dos erros, também conhecida como alucinação. Então, quando você ouvir alguém falar assim, comete erro, comete uma alucinação, é porque ele pega e fala uma coisa que não existe. Começa, e aí, a partir disso que não existe, sai. Confiante e bem organizada. E bem organizada. Né? Assim, se a pessoa não sabe sobre o assunto e ela confia 100% ali, realmente parece que é perfeito. Você falou também da questão sobre que a gente pode pedir para que o ChatGPT simule uma pessoa. Isso é muito legal, cara. Porque o funcionamento de uma LLM, ela é mais ou menos assim. Ela passa antes de ser disponibilizada para o público por um treinamento em dados disponíveis globalmente na internet. Então, quando eu pego e falo para o ChatGPT, haja como especialista em produtividade, o que o ChatGPT vai fazer? Através da rede neural dele, ele vai perceber tudo que ele aprendeu sobre aquele assunto e vai dar o melhor que ele pode naquele momento para que ele haja de acordo com um especialista de produtividade. Baseado em quê? Baseado em livros que foi treinado na internet. Vamos dar um exemplo, um livro excelente, Hábitos Atômicos. Então, vamos supor que ele leu esse livro durante o período de treinamento dele. Durante esse período de treinamento, ele percebeu padrões nesse livro. Aí ele vai ler um segundo livro. Ele percebeu padrões nesse segundo livro. Ele leu o terceiro. Aí ele leu um artigo. Aí ele leu um artigo científico. Aí ele começa a perceber quais são os padrões que vai ter relação sobre aquilo que eu perguntar. Então, se eu estou perguntando, olha, eu quero começar um negócio na internet, você falou, estou captando pessoas para empresas para patrocínio, ele vai agir e vai perceber quais foram os padrões durante o aprendizado dele e agir de acordo com aquele conhecimento. E o mais legal também, cara, é falar como se ele fosse um especialista daquela área. Então, a linguagem ela é completamente personalizável. Inclusive, essa é uma das coisas mais impressionantes da inteligência artificial de um chatbot como o ChatGPT. É você pedir... Eu, como ator profissional, é basicamente isso que a gente faz também. A gente consegue, baseado na nossa experiência de vida, no que a gente aprendeu na literatura, nas pessoas que a gente conheceu e na pesquisa, no laboratório, que a gente chama, né?
para a construção do personagem e para a imersão dentro do contexto da história a ser contada, a gente consegue montar, meio emular um sistema operacional com código de valores, com código de conduta, com o código ético, sabe, do personagem. Então isso eu aprendi contigo lá no seu canal, essa dica, né, de agora haja como um especialista em marketing digital, blá, 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 blá. Haja como um especialista em, sei lá, neurociência, especializado em hábitos, como você falou agora, e citando os títulos dos livros e tal. Então é como se fosse a construção do personagem. A gente mais ou menos usa esse mesmo mecanismo para dar vida a um personagem que não é você, que tem um temperamento diferente, que tem uma construção de personalidade diferente, que tem outros códigos, outras prioridades, outros gatilhos emocionais. E aí a gente consegue mistura o ChatGPT com o faz de conta da criancinha, sabe assim? Sim. E vai brincando a sério, né? Técnica, arte vem de técnica, né? Tem etimologias comuns, assim, o termo arte, o termo técnica. E um pouco das artes dramáticas são assim também. O funcionamento da gente como ator também é muito parecido. Por isso que isso me chamou muita atenção, assim, como ele consegue construir personagens de uma forma muito, muito precisa e muito interessante, se manter dentro daquele contexto, principalmente usando os agentes GPT. E aí entra uma nova camada de sofisticação que foi lançada recentemente dentro desse ecossistema do ChatGPT, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, de quando surgiu, quais são as grandes personalidades que já estão lá, tipo Aristóteles, Sócrates, Cara, Platão, Leonardo da Vinci. Muito interessante o que você falou sobre ator. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, de fato. E o que é interessante sobre a inteligência artificial, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é todo o sistema ou tecnologia que simula os processos da inteligência humana. Então é bem interessante porque quando a gente pede para que ele seja agir como um psicólogo, ele, através dos padrões que, vamos colocar assim, ele estudou sobre como um psicólogo age, quais são os trejeitos de falar do psicólogo, ele vai replicar isso. Então, partindo desse pressuposto de que a inteligência artificial é tudo aquilo que consegue emular, imitar a inteligência humana, a gente consegue ter mais consciência de fato que é a inteligência artificial, porque passa antes por um processo de aprendizagem. Ele não está tirando, a IA não está tirando do nada, nesse caso o chatbot, a LLM, que vamos colocar especificamente aqui o chat GPT, ele não está tirando de nada, ele está tirando de um processo de onde ele aprendeu. Houve um processo de aprendizagem. Ele consegue notar padrões e organizar esses padrões de uma forma muito precisa, né? Muito marcada, muito bem divididinho, assim, né? Encaixado, como uma grande engrenagem, assim, né? Sim, e isso é o GPT-4, né? A gente está falando agora, ele está muito lado a lado com o Cloud 3 da Anthropic. Porém, ChatGPT ainda está na frente no sentido que o ChatGPT, por exemplo, tem os GPTs, que são os GPTs personalizáveis que você acabou de falar. Os GPTs personalizáveis, e aí o que eu ia falar imagina quando nós agora vai lançar, bem provável ainda esse ano, vamos ver o mais rápido possível, tô doido para lançar logo o GPT-5. Vamos ver como que ele será, cara. Tô louco para ver como que vai ser. Porque no GPT-4 que vieram a multimodalidade, veio interpretar imagem, você poder, inclusive, você pode enviar imagens, você pode enviar arquivos dentro do dentro daquele plano que a gente comentou, que é o ChatGPT Plus. Você pode, tudo isso vai servir, lembra que eu falei do contexto? Tudo isso serve como contexto. A print que você tira, a imagem que você envia, o arquivo que você envia, o PDF, a planilha, tudo isso vai servir como contexto para que ele te dê uma resposta mais específica para você. E aí, o GPT
GPTs, eles vieram como uma maneira de personalizar um chat GPT para um caso específico. Então, você deu um exemplo por exemplo, de colocar Platão, de colocar Leonardo da Vinci, de colocar algum autor de um livro que a gente goste muito, vamos ver, Paulo Coelho, enfim, autores, pessoas históricas, pessoas que estão vivas, pessoas que têm algum tipo de conteúdo, que já publicaram uma obra ou que tem alguma coisa disponível na internet, é possível pedir para o chat GPT, e nesse caso, para os GPTs, que são, de novo, é um chat GPT específico para um uso de caso, algo que você quer especificamente, é possível pedir para ele emular. Então, na hora de criar um GPT, eu posso pedir para o GPT agir agora como Platão, como Sócrates, como Nietzsche, e pedir e fazer perguntas para ele, e lá salvar. Esse GPT agora está salvo. Toda vez que eu começo uma conversa com esse GPT, ele vai me responder como se ele de fato fosse Platão, como se ele de fato fosse Sócrates, como se ele de fato fosse Nietzsche. Então, assim, agora, Sancler, como que eu posso aplicar isso para o meu dia a dia? Isso é bem legal. Bom, isso já é uma aplicação do dia a dia. Pega um autor que você gosta muito, alguém que você gosta, alguém que você admira, cara, conversar com Einstein, conversar com Steve Jobs. E é claro que não é a mesma coisa, obviamente, mas é baseado naquilo que aquela inteligência artificial aprendeu com tudo que está disponível na internet. É como se fossem os padrões mais claros ali de tudo que foi publicado e foi colocado como de autoria daquelas figuras históricas e daqueles intelectuais, dos autores, né? Então, sem dúvida, serve como uma referência muito interessante para você ter uma segunda opinião. Aliás, uma dica que eu peguei contigo também, do GPT, o Six Hat, que é um jeito de analisar problemas comum nos Estados Unidos, que aqui eu nunca tinha ouvido, que é como se cada chapéu fosse uma forma de encarar as coisas. Então, tem o chapéu do otimista. Aí você coloca o chapéu do otimista e aí você, sei lá, você monta um plano de negócio sobre alguma determinada coisa. Aí você pergunta para o GPT, agente GPT Six Hat, como é que ele entende aquilo ali. Então, eu estou começando um podcast agora com a minha mãe, vai chamar o Snagli, o Encontro de Gerações, onde mãe e filho vão abordar os assuntos sob a perspectiva de duas gerações diferentes. Ela é mulher, eu sou homem, ela é jornalista, eu sou ator, ela é avó, eu sou pai. E aí a gente vai começar um podcast para achar uma interseção entre as famílias. Aí ele chega e fala, ele coloca o chapéu do otimista e critica aquela ideia como se tudo fosse só potencial de dar certo. Aí tem o realista, tem o pessimista, tem o pragmático. Então então para isso você vai precisar de 3 câmeras né, e calcular ali quantas pessoas vão gravar o podcast. Aí ele consegue, baseado nesses 6 pontos de vista, te passar como se você fosse entrar num conselho de uma grande empresa e fosse ali, os conselheiros fossem dar um parecer ali. Só que isso tudo muito rápido. Em 5 minutos você já deu a missão, ele já processou tudo, já te deu a resposta, você já leu. Então, abre ou fecha muita coisa, você fala, não, realmente, isso aqui vai ser mais difícil do que eu pensava. A ideia é boa, mas agora eu não vou conseguir priorizar da melhor forma. Aí outra é o Executive Function também, que é para criar plano de ação mesmo, todo estruturado. Mas tem desde resumo de vídeo, para você não ter que assistir o vídeo inteiro, você coloca ali só o link do vídeo do YouTube e ele já traduz ali, faz um resuminho com todos os tópicos, organizadinho e tal, para você, ou um vídeo que você já viu, está querendo lembrar de uma determinada coisa, ou você está fazendo uma pesquisa, ele consegue esmiuçar tudo como se você tivesse assistido aquilo e resumido em 2 minutos. Cara, é incrível. Olha isso, olha tudo isso que você falou e está disponível assim para gente, para qualquer pessoa pegar e começar a usar.
isso por si só é incrível, cara. Você trouxe esse exemplo para quem deu uma boiada sobre o que o Duda acabou de falar. Isso pode ser tanto um prompt, certo? Então, eu posso pegar... O que é o prompt? O prompt é o comando, nada mais é que aquilo que você vai escrever dentro do chat GPT. Se eu pegar e escrever aqui ó, no chat agora, chat GPT, enviar, é como se eu estivesse enviando um prompt agora para vocês aqui. A mesma coisa no chat GPT. Você vai lá, o que você escrever, você está fazendo um prompt para o chat GPT, é um comando em português. Então, você pode pegar tanto isso que o Duda acabou de falar, a metodologia de resolução de problemas dos 6 chapéus, e isso como um prompt, ou também como um GPT, que é o que nós estamos falando. Então, uma outra aplicação do GPT seria, por exemplo, um caso real, Duda, que aconteceu com um aluno. Ele pegou a irmã dele, estava com a lanchonete falindo, ele pegou um prompt, na época que era prompt, não era GPT ainda, porque não tinha lançado o GPT. Então, posso pegar esse mesmo prompt, colocar dentro do GPT, ok? E tornar isso agora para sempre. Ele está sempre com aquele prompt ali dentro dele. Então, posso sempre começar essa conversa. Ele pegou esse prompt e ele colocou que a lanchonete da irmã dele estava falindo, aí colocou todo o contexto, como eu expliquei. E, cara, ele conseguiu salvar a lanchonete da irmã dele que estava falindo usando um prompt no chat GPT. Um prompt. Então, essa é uma das aplicações, essa que você falou é uma das aplicações. Eu posso pedir, por exemplo, vamos colocar de coisas mais simples, coisas mais que eu utilizo todo dia. Eu tenho um GPT específico para fazer correções de português. Então, antes de eu mandar um texto importante, uma postagem, eu vou lá, jogo no chat GPT, ele corrige para mim e fica com o português todo correto. Cara, aplicação simples, mas muito efetiva. Aí eu Então ele é um copy desk, ele é um revisor de texto e tudo isso em poucos minutos. Você pegou o texto que você escreveu ali, você está montando uma legenda no Instagram ou está montando um e-mail importante de trabalho, aí você está com uma dúvida ali numa vírgula fora de lugar, uma concordância, aí você está na dúvida, você não vai conseguir parar para perguntar para alguém que você confia que tenha um conhecimento de linguagem maior que o teu. Você pega, copia ali, cola no ChatGPT e fala, né, corrija a pontuação desse texto. E ele faz isso sim, sim. rapidinho. E quantas pessoas nós iríamos precisar disponível na hora que a gente quisesse, a gente mandar um WhatsApp e 10 pessoas responderem ao mesmo tempo, com especialidades diferentes, conhecimentos diferentes, personalizados de acordo com o que a gente quer. Quantas pessoas precisaríamos, quantos recursos iríamos precisar para chegar e, sei lá, tirar uma ideia do projeto, pedir para criticar, tirar uma ideia do papel, pedir para criticar uma ideia, pedir para dar mais ideias. É por isso que isso assim, é tão importante, a inteligência artificial, o que está acontecendo agora, e é tão importante as pessoas entenderem um pouco mais sobre inteligência artificial e, principalmente, não só entender, usar, porque é ali na prática. A gente consegue fazer as coisas na prática. Vai conversando, coloca lá um chat. Se você não gostou da resposta que o ChatGPT trouxe, explica o que exatamente você não gostou. E eu tenho um GPT, inclusive, que acredito que você conhece ele, que é o Prompt Mestre 2.0, que está na versão Baixei, 2.0. baixei. Eu Então, usei pouco ainda, mas eu já baixei. então esse GPT, o que ele vai fazer? Ele é excelente para quem está começando, para quem é mais experiente, é uma maneira de otimizar aquilo que o prompt que você fez. Para quem está começando, é o seguinte: quero ser mais produtivo. Você pega esse GPT, que é o Prompt Mestre 2.0, você abre ele, começa uma nova conversa, coloca lá, quero ser mais produtivo. O que esse Prompt Mestre 2.0 vai fazer? Ele vai te fazer perguntas para extrair mais de você o seu contexto. O que exatamente você quer ser mais produtivo? Por que? Quais são os seus horários? O que você está precisando? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua entende? Então, hoje em dia a gente já tem muito mais recursos para quem está começando agora. E os GPT são uma... Como que eu consigo acesso ao GPT, Sinclair? Você precisa do ChatGPT Plus nesse caso. Então precisa ter a assinatura. O Copilot ele está com o GPT, que é a versão deles dos GPTs,
mas ainda não está tão bom quanto é o do ChatGPT. Na verdade, eu acho que muita gente se confunde bastante, porque toda tecnologia nova, toda nova atividade, forma de comportamento e tal, tem um vocabulário próprio. E aí eles vieram ainda com esse negócio de GPT, que não faz o menor sentido. Então, cada vez que uma pessoa que não está acostumada ouve essa sigla, GPT, já dá um Que bug, isso? você já perde 10 pontos de QI só de ouvir isso, né? Porque você não consegue encaixar isso com nenhuma referência que você tenha no português ou na vida cotidiana, na vida prática. Então, uma coisa que aconteceu comigo, eu acredito que deva acontecer com muitos dos seus alunos, depois que você acostuma com o vocabulário, fica tudo muito mais fácil. Esse vocabulário, ele é meio repelente mesmo. E, na verdade, é só uma tradução, né? Porque é uma linguagem, como se fosse um dialeto, né? Igual quando você vai começar a estudar marketing digital. O pessoal começa a falar em lançamento, o CPL, a copy, um monte de coisa que, na verdade, se Gatilhos. tivesse falado em português, né, fica tudo muito fácil. E ainda tem essa coisa das pessoas usarem muita palavra em inglês. O próprio termo prompt, que você traduziu ali, né, como um contexto, confunde muito a gente, né? Até a gente acostumar com o uso dessa palavra prompt, parece que a gente tem que, sei lá, fazer um curso e tal. E às vezes demora um tempo até você acostumar. Provavelmente, as primeiras vezes que você vai usar o chat GPT, você vai se frustrar também com isso, porque como você tende a ser muito direto no começo, aí ele responde de forma muito vaga. Você pode pedir, né, igual você falou agora, para o chat GPT fazer as perguntas que ele precisa, o que você precisa saber para me dar uma resposta mais precisa sobre esse assunto específico. Aí ele vai te manda umas perguntas, você vai respondendo como se fosse uma entrevista mesmo, né? Como se fosse uma entrevista de emprego ou uma reunião. Às vezes, no começo da reunião, você está simplesmente colocando todos os outros membros da empresa ou da sua equipe na mesma página, para todo mundo estar com todas as informações necessárias, para aí sim todo mundo pensar junto e buscar soluções. Se você quiser inverter a ordem, não vai funcionar, né? Isso é com qualquer interação humana ou robótica, né? Sim, Uma coisa tem uma ordem, né? sim. E inclusive o ChatGPT, ao usar muito o ChatGPT e ao ficar melhor em fazer prompts, que são aquilo que você digita para o ChatGPT, cara, por incrível que pareça, a sua habilidade de comunicação também melhora muito, porque você começa a entender que você tem que ser mais claro naquilo que você quer, que as pessoas não vão adivinhar aquilo que você quer se você não for muito claro na sua comunicação. Se você não for direto, se você não for específico, se você não colocar um contexto, se você não falar exatamente o que tipo o que exatamente você está esperando, dar exemplos, tudo isso que eu falei, ela ajuda na nossa comunicação e é uma maneira de você deixar mais claro para o chat GPT aquilo que você quer, logo ele vai te dar uma resposta melhor. Se você colocar mais exemplos, olha, para o chat GPT, por exemplo, você literalmente escreve isso. Por exemplo, eu gostei dessa ação que tal marca fez. Por exemplo, eu gostei dessa, aí você, se for no caso do ChatGPT Plus, você coloca lá o link, você pode literalmente colocar o link de uma página, você pode colocar o link de um artigo, você pode copiar um texto específico de algum post que você viu, de alguma parte de um livro que você leu, de algo que te interessou, falar, me ajude a entender mais sobre isso, me ajude com essa estrutura. Eu gostei, aí coloco o exemplo, entendeu? Então, quanto mais você usa o ChatGPT, ele também vai te trazendo outros benefícios. E o interessante é, como eu falei, a inteligência artificial ela é todo sistema que emula, que imita os processos mentais do ser humano, da inteligência humana. E aí você é como se fosse um espelho para você aprender sobre si mesmo. É interessante pra caramba. Você aprende, pô, de fato, é assim que acontece, é esse o processo, é assim que eu consigo uma resposta melhor, é assim que eu consigo me comunicar melhor. Tem uma frase famosa, que agora eu esqueci o nome do autor, que é assim: você só entendeu uma coisa de verdade depois que você é capaz de explicar de uma forma simples para uma criança de 6 anos. Então você entendeu tanto
aquilo, né? Que você consegue mastigar da forma mais clara, mais simples. E eu, como pai também, minha filha tem 5 anos, então está quase batendo a idade desse exemplo. Aí eu vou testar para ver se o exemplo ficou famoso com razão ou não. Tô brincando. Mas é muito isso, né? Você tem que... filha, vamos guardar aqui... Você fala, ó, vamos arrumar as coisas. Você tá uma bagunça, você brincou um monte com a criança ali. Aí você fala, vamos arrumar as coisas para a criança, ela vê aquele caos, ela paralisa, ela simplesmente não sabe por onde começar. Então fala assim, ó, filha, o papai vai pegando aqui todas as peças azuis e você pega ali todos os bichinhos de pelúcia para a gente colocar naquele cesto ali, aquele cesto rosa, tá bom? Ela tá bom, aí ela entende que aquela missão é o que ela pode fazer, do tamanho da capacidade dela naquele momento. Aí ela guarda os bichinhos de pelúcia e não os bichinhos de plástico e não as peças de Lego, sabe? Tipo, você consegue separando as missões ali de acordo com o momento. Se você der um comando muito vago para a criança, você está fazendo mal à criança. É um tipo de tortura para ela, porque ela não vai saber resolver aquilo, ela vai ficar extremamente confusa com aquele emaranhado de estímulos confuso. E com a inteligência artificial também é muito assim, né? No jargão popular tem aquela frase assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas, pô, o bom entendedor já te conhece há 20 anos. Então, pô, o cara já te conhece há 20 anos, você economizar meia dúzia de palavras, pô, o cara, óbvio, vai entender, sabe como você funciona, sabe o contexto onde você está. Mas quando você está falando com um robô, você não pode abusar desse clichê, você tem que ser o mais claro e redundante até possível, né? Tem que abusar de pleonasmo, redundância, tem que ser o mais claro possível, tem que saber editar o que você está escrevendo, mas a gente ainda não falou aqui, uma coisa que mudou a minha experiência de usuário também foi a possibilidade de usar comando de voz, como se fosse para mandar um áudio para o WhatsApp, para o Léo, que é meu social media, que organiza as minhas postagens, faz as artes e tal. Eu chego para o GPT falando com ele. Então, o chato a partir do momento que você cola alguma coisa, né, você cola um texto, você não consegue mais usar o comando de voz. Você precisa, primeiro, mandar o comando de voz, depois você coloca, assim como eu coloco abaixo, aí eu colo as minhas referências abaixo. Porque você não dá para fazer um comando híbrido com voz, texto colado, voz, texto colado, voz. Uma vez você encerrou o gravador, você não pode colocar mais naquela conversa. Isso me atrapalha um pouco. Inclusive, inclusive essa funcionalidade que ele está disponível no gratuito também, eles colocaram disponível no gratuito. Teve alguém que perguntou aí se baixa no celular. Sim, você baixa tanto no Android quanto no iOS, tá? Dá para começar a utilizar o 3.5 lá, o gratuito, e tem como fazer esse áudio. Cara, é uma das experiências mais legais. Você falar por áudio e receber a resposta em áudio é muito legal. Principalmente agora que vai evoluir mais ainda com o recente anúncio da OpenAI falando que eles vão entrar nessa parte. Eles já estão desenvolvendo uma tecnologia de áudio para essa síntese de voz, para criar essas vozes cada vez mais realistas, que a gente já ouve nessa versão. Eles estão desenvolvendo mais e vão ter provavelmente alguns novos projetos, como uma inteligência artificial que chama Eleven Labs, que é de ir de texto para áudio. Então eu digito um texto, vai lá e cria uma voz sintética, no caso com inteligência artificial, através desse texto que eu digitei. E você falou do negócio de explicar, o que a gente sabe melhor quando a gente consegue explicar para uma criança. Inclusive, a gente pode pedir isso para o ChatGPT e é uma experiência maravilhosa. Porque você pode pegar assuntos literalmente que você não conseguiu entender a vida inteira e dentro de 15 segundos você vai entender, cara. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Você por exemplo, haja como um economista e me explique sobre economia como se eu tivesse 5 anos. É só pedir isso para o ChatGPT. E aí você vai ver ele te explicando como se você tivesse 5 anos. Você quer aumentar um pouco mais de complexidade? Você cola uma matéria enorme da revista Exame de
5 páginas e fala aí, resuma isso, essa matéria aqui para mim com os pontos principais. Aí ele vai fazer isso, né, vai transformar aquelas 5 páginas em... E você pode mandar tipo, em 500 caracteres ou 300 caracteres. Agora, né? Sim. Você consegue escolher a quantidade de letra que você quer o resumo dele e a linguagem, ó, agora uma linguagem um pouco mais informal, mais coloquial. Sim, inclusive isso que você falou, o que eu recomendo é que se você estiver lendo um artigo, se você tem esse costume de ler artigo, ler notícia, uma das melhores coisas que você pode fazer é utilizar o Copilot dentro do Microsoft Edge, que é o navegador da Microsoft. Esse navegador da Microsoft tem um botãozinho que fica do lado, que é o ícone do Copilot, que você está lendo o artigo, você clica lá e você só aperta num botão assim, ó, resumir página. E ele já vai resumir tudo para você. E olha que legal, você pode estar lendo em inglês, espanhol, em alemão, que ele vai, só você pedir para traduzir em português, resumir em português, que ele vai fazer isso para você. Cara, você entrar, por exemplo, tem GPT, que ele é especializado em resumir e explicar artigos científicos, cara. Isso aí é, bicho, você pegar um artigo científico que você precisaria de ter um professor ou alguém muito especializado naquele assunto e conseguir te explicar isso como se você tivesse 5 anos, 10 anos, pedindo para explicar como se fosse uma história da série que você gosta, entende? É absurdo. O que nós temos na nossa mão hoje em dia já é muito poderoso. E essa é uma das coisas que a importância de falar sobre isso, porque tem muita gente com medo da inteligência artificial, mas as mesmas pessoas que estão com medo não têm noção do poder que a inteligência artificial pode ter na vida delas, tanto no dia a dia, quanto a sua produtividade, quanto para dar ideias, quanto para sair de problemas, para pedir para criticar ideias, quanto para aprender novos assuntos, entende? Então, as aplicações são absurdas, são enormes. E nada mais é com... qual o primeiro passo? Começa a usar lá o ChatGPT, usa o Microsoft Edge. Cada coisa que você estiver lendo, aperta no iconezinho lá do lado e pede para resumir a página. É isso. Vai testando com assuntos que você domina também, para você ver, né, a confiança que você pode ter. Porque, como a gente falou também em outros momentos, pode ser que ele pegue sei lá, a teoria da relatividade e dê um resumo muito estratosférico, muito alucinante, muito louco. E pode ser que ele também seja extremamente preciso. Também a gente pode confiar, mas também não totalmente. Por exemplo, um contrato. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ler contrato. Eu leio 15 vezes o parágrafo, aí, cara, parece que a minha cabeça vai para... Sabe, lembra o Homer Simpson? Não sei se você assistia Simpson, mas o Homer Simpson estava ali ouvindo uma coisa importante, de repente mostrava, dava um zoom no cérebro dele, tava lá um macaco batendo prato. Mas eu me sinto um miquinho, sabe? Tipo, no circo, quando eu estou tentando ler um contrato, a minha cabeça vai longe, entra por um ouvido e sai pelo outro, absurdamente, assim. Tipo, quando eu vejo, eu estou pensando em 500 coisas menos no contrato. Aí ele me ajuda muito a resumir contrato. Eu já redigi alguns contratos, eu tenho meus advogados que me ajudam no dia a dia, faço assinatura de serviços de advocacia para os meus contratos reais, assim. Mas me ajudou muito até a conversar com os meus advogados, a resumir reuniões. Às vezes eu estou no meio da reunião, a gente está ali definindo ali uma meta ou um problema para resolver ali dentro da franqueadora de açougues, que eu faço parte do Açougue Bom Bife. Aí a gente está no meio da reunião, aí do nada eu mando um resumo. Aí eu lembro de uma vez o meu sócio mandou assim: como é que você fez isso? Tipo, eu liguei o captador de áudio ali no meio da reunião e mandei ele resumir esse nosso problema. Aí ele resumiu todo com os passos todos, assim, tipo, de fato ali uma coisa que a gente, para você colocar todo mundo na mesma página, para resumir uma reunião ali, tem gente que é muito organizada e já faz isso naturalmente. Eu acho excelente. Eu não vou fazer uma reunião com a pessoa, depois eu tô no Uber, assim, indo embora, aí eu recebo um e-mail com todos os pontos debatidos na reunião. Pô, aquilo ali não tem preço, aquilo ali
Tem pessoas que já fazem isso há muito tempo, mas eu sempre fui um cara mais criativo, por exemplo. Um cara mais... eu sou de propor coisas e ligar pontos e tal, mas na hora de colocar no papel eu me enrolo, eu falo, depois eu vejo isso. Então o ChatGPT me ajuda muito também nessa parte, assim, de, 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 de bolar um plano de ação com início, meio e fim, de fazer um resumo de algum problema interessante que a gente tem que resolver em algumas das empresas que eu participo, ou criar uma estratégia de criação de conteúdo, de infotenimento para as marcas que eu represento, resumir ali a reunião que eu estou tendo com o time de marketing, meu time de social media, aí depois aí eu já mando ali no próprio grupo do WhatsApp ali da empresa. Isso ajuda muito, é muito útil, assim. E tem esses agentes GPTs, eu só criei um até agora, mas eu quero criar um também para me ajudar na relação com os meus parentes e para colocar tipo, o temperamento de cada um, o jeito de cada personagem funcionar, sabe? Assim como se fosse um roteiro da vida real e pedir para ele me ajudar ali a minimizar atritos e aparar arestas ali, criar protocolos. Eu sou do tipo que eu gosto de buscar padrão de comportamento, faz parte do meu temperamento, assim, eu já sou assim que eu funciono desde criança. Então, quando eu estou conhecendo uma pessoa, eu fico meio perdido. Depois que eu meio que entendo mais ou menos como é que ela funciona, aí eu me solto, sabe assim? Uhum. Aí com o chat GPT dá para fazer muito isso também, né? Você poder, sei lá, criar uma linguagem, você pega o mesmo conteúdo, o mesmo texto, aí você pede para ele adaptar aquele texto para cada tipo de pessoa que você quer comunicar. Né? Ele pega o mesmo conteúdo e consegue adaptar a forma de uma forma sutil e você ganha tempo, né? Porque você poderia fazer isso? Poderia, mas você ia perder horas ali para escrever tudo, escolher as melhores palavras. Aí você vê ali, passou o olho, viu que tá ok, pá, dispara. Então sua produtividade alavanca, né? Total. Eu estou enviando aqui o que eu falei, que é o navegador Microsoft Edge, beleza? Que o Microsoft Edge é aquele que eu falei do íconezinho quando você está lendo um artigo, vendo a Você página. é do tipo que resume a Inclusive, reunião, né? Eu tô vendo. cara, eu gosto. Eu gosto. Aí, você comentou do lance de resumir reunião. Tem uma inteligência artificial, que é essa aqui, TLDV, que ela já faz isso automático. Então, você aceita, é um plugin, certo? Você procura lá, vocês procuram lá depois. É um plugin que você instala no seu navegador, por exemplo, o Microsoft Edge, e aí, na hora que começa a reunião, você aceita ela como se ele entrasse na reunião junto com as pessoas da reunião, e aí capta tudo que está acontecendo ali, e depois, dentro da plataforma, lá dentro do site, já tem lá tudo resumido, inclusive podendo buscar pontos-chave, inclusive fazendo resumo de tudo. É excelente, muito bom. Como chama? TLDV, é esse aqui, ó. Ah, Coloquei aqui no chat. Ele é abreviação para Too Long, Don't View. Tipo, muito longo, não veja. E, cara, você falou de várias aplicações aí. É muito bom para a galera ter uma noção das aplicações do ChatGPT, da inteligência artificial. Por exemplo, eu sou meio que viciado em criar GPTs agora. Então, cada probleminha, inclusive já fica aí uma estratégia para vocês, que é cada probleminha que aparecer no seu dia, na qual você percebe que ele esse problema se repete todos os dias, tá aí já uma grande pista para você colocar, criar um GPT para você. Porque o GPT, no caso, quando você especificar o que ele deve fazer, ele não vai se perder. Logo, você pode criar sempre um novo chat com ele sempre vai ter as mesmas instruções, que são prompt, é o prompt raiz, digamos assim, que vai ser nada menos que o comando que ele vai executar sempre. Por exemplo, tem uma pessoa da equipe que é o editor, e aí para passar para ele o que ele deve postar lá na descrição do vídeo, eu criei um GPT, na qual esse GPT ele deve sempre gerar a descrição de acordo com o conteúdo do vídeo. Então eu coloco assim, ó, só deixo lá um atalhozinho assim. Crie
uma nova descrição. Aí ele já vai me fazer 3 ou 4 perguntas. As perguntas são: qual é o conteúdo? Se já tem um resumo do conteúdo? Qual a minutagem do conteúdo? Se tem algum link específico que eu citei naquele vídeo? Colocou tudo lá? Pum, ele já cria a descrição para mim, é só copiar e colar. Então, uma ação que é relativamente simples, porém toma muito tempo. Ele é um problema repetitível que sempre está acontecendo. Logo, eu posso tornar isso em um GPT. Entende? Então, todo problema que uma hora você toda vez precisa fazer aquilo, isso pode se tornar um GPT. E aí entra todas as estratégias que a gente comentou aqui ao longo da live, que é pedir para que ele se passe por uma persona, seja essa persona você é um contador, você é um historiador, você é um cientista, e por aí vai. Você é um especialista em produtividade. Eu preciso que você faça isso, isso, isso. Esse é o tipo de resposta que eu espero de você. Por exemplo, aí coloco os exemplos. Então, só de você fazer isso, cara, você já vai estar usando o ChatGPT melhor que a grande maior parte das pessoas que utilizam o ChatGPT. Outros exemplos de GPTs que eu tenho ali. Eu tenho um desse só para utilizar voz e deixar eu falar livremente, porque antigamente eu tinha o hábito de mandar áudio ou no Telegram, ali no salvo, ou então para mim mesmo no WhatsApp, né? Falando minhas ideias. Então, às vezes eu estava andando, estava correndo, estava na academia, qualquer momento. Ideias. E aí, o que esse GPT faz? Ele transforma aquele áudio que eu mandei em passos estruturados e acionáveis. Olha, se você de fato quiser colocar essa ideia para frente, aqui estão os possíveis passos: A, B, C, D, E, e assim vai. Então, eu falei da correção de português. Eu também utilizo um que é para começar meu dia. Então, coloca lá, começar um novo dia. Aí, o que esse GPT vai fazer? Ele vai fazer uma série de passos. Primeiro, ele vai me perguntar se eu escrevi algum... Eu tenho o hábito de escrever diariamente os meus pensamentos. Então, se eu já tiver escrito, é só copiar e colar para ele. Ele vai perguntar se eu quero aprofundar em alguma coisa sobre aquele assunto. Se eu escolher aprofundar, ele vai agir de acordo com uma especialidade daquele assunto para conversar comigo. Depois ele vai me perguntar se eu tenho tarefas para o dia de hoje. E aí ele vai me ajudar a priorizar essas tarefas para o dia de hoje. Ou seja, as aplicações são enormes de acordo com aquilo que você precisa. Entendeu? De acordo com aquilo que você precisa. E tem um também muito legal, que é você, dentro dos GPTs, você pode pegar e colocar, por exemplo, arquivos com transcrições dos seus vídeos, ou com textos que você já escreveu. E aí você fala para o GPT, toda a mensagem que eu te mandar, eu quero que você reescreva de acordo com a maneira como eu falo, de acordo com a maneira como eu escrevo. E aí você pode Mas aí você fazer isso para tudo. consegue armazenar, porque tem um limite de palavras que você consegue armazenar dentro desse histórico e dentro dos comandos para criação dos agentes GPT, né? Mas eu ainda não consegui superar isso. Aí o que eu faço? Eu faço uma gambiarra que eu salvo no Pages ou no Notes do meu notas do meu iPhone, um monte de texto específico sobre vários assuntos. Aí eu mando um áudio explicando o contexto geral, a big idea ali, a grande ideia ali daquela conversa. Aí depois eu vou pegando vários trechos ali do Pages, aí eu copiar tudo, colar, copiar tudo, colar, copiar tudo, colar. Aí dou um contexto por escrito ainda no final de cada página ou 2 páginas. Normalmente fica entre 1 e 2 páginas esses textos assim, de referências. E aí eu colo tudo cada vez que eu quero iniciar uma nova conversa com missão específica. Eu tenho ali o meu acervo já de notas que foram também lapdadas pelo ChatGPT. No início eu colava tudo, eu cheguei a colar tudo no início, assim, quando eu descobri esse agente GPT, eu colei tudo num texto só, e ficou um texto com muitas páginas, tipo 20 e poucas páginas. Aí eu colava, selecionar tudo, copiar, colar. E aí eu sentia que ficava uma coisa muito de doido, assim. Acho que eu superava a quantidade de palavras que ele conseguia manter o contexto e ele não conseguia mais ser assertivo. Então aí eu vou fazendo
de forma artesanal, mas eu sinto que isso é uma gambiarra. Daria para eu fazer isso de outra forma? Você chegou a pegar essas anotações, colocar em um arquivo e subir para o conhecimento personalizado dele? Ou não? Não sei. Então, Não. tem como você fazer isso. Pelo que você me descreveu, parece que você está colocando nas instruções do GPT, certo? Porque, por exemplo, eu vi a propaganda do Adapta. Aí o Danilo Gentili explicando que ele faz exatamente isso usando o sistema do Adapta, e é uma empresa que usa o ChatGPT, mas você consegue criar uns agentes com memória, meio que armazena todas as conversas que você já teve. Então, ele mantém o contexto. Então, isso aí colocaria uma memória de médio prazo ali, de curto, médio prazo, na experiência do ChatGPT. E Então, aí ele lá dentro... manteria o contexto, mas comigo não. Comigo ele sempre esquece, tem que começar do zero. Parece aquele filme do Adam Sandler, que ele tá com a Drew Barrymore, e cada vez ele tem que conquistar ela de novo porque ela esqueceu que ele existe. Aquela comédia romântica clássica, assim. Sim. Então, dentro do GPT, na hora que você está criando, se você rolar para baixo, tem algo que chama Custom Knowledge, que é o conhecimento personalizado daquele GPT. Ali dentro daquela seção, você pode colocar até 10 arquivos ali dentro. Esses arquivos podem ser PDFs, podem ser arquivo de texto, por exemplo, .txt, .doc. Ali dentro, você consegue colocar isso aí que você falou, as suas anotações. O que eu recomendo é você, por exemplo, chegou ali num limite de 10 páginas, já tá bom de você criar um outro arquivo e salvar esse para ter 2 arquivos, entendeu? Para não ficar muita coisa em um só. Com esses 2 arquivos, você pluga, sobe lá nesse Custom Knowledge que tem lá disponível, que aí o que vai acontecer? Toda vez que você começar uma conversa com ele, ele vai se referenciar naqueles arquivos, entendeu? Logo, ele não vai esquecer. Mas Porque ele aí está se referenciando então, aos eu não arquivos. preciso criar um agente GPT para isso. Eu posso simplesmente subir essas informações ali e deixar isso já nesse arquivo, nesse conhecimento, nesse knowledge, custom knowledge. Esse custom knowledge ele é dentro da configuração do seu GPT. O GPT, na hora que você vai criar, tem como colocar as instruções, certo? E aí é só você rolar a página um pouquinho para baixo, tem lá o lugar onde você coloca esses arquivos. Então é lá. Uma vez que você salvou, ele vai ficar lá sempre. Ele vai ficar lá sempre. Então, cada nova conversa que você começar, ele sempre vai se referenciar a esses arquivos. Porque tem uma coisa que me irrita profundamente, que ele bota negrito e bota caracteres especiais, é quando eu copio e colo, aí ele fica cheio de asterisco. Aí eu fiz um atalho de teclado, que é sem negrito, sem caracteres especiais, aí ele fazia para me irritar, aí ele botava sem acento. Porém, aí eu botei, porém, com o português correto e sua devida acentuação. Aí eu criei esse atalho no teclado do telefone, aí eu coloco SN de sem negrito, sem caracteres especiais, SNSCE, e aí ele já cola esse textinho que é sem negrito, sem caracteres especiais, porém no português correto e sua devida acentuação. E aí, bum, eu colo aquilo no final, e mesmo assim, às vezes eu tenho que copiar isso algumas vezes, porque ele insiste em colocar negrito e letras maiores, assim, no cabeçalho. Então eu não consigo. E aí, quando eu chego e pergunto para ele, mas você não consegue armazenar essa informação de forma perene? Ele fala, não, eu não sou capaz de acumular informações salvas de uma conversa para outra. Pela sua segurança, tudo meu é bababá, bababá, aquele papinho de LGPD. Uhum. Mas às vezes eu acho que ele faz para me irritar. Eu fico com uma certa... Então, na hora que você tá... Isso aí que você falou, é na hora que você copia e cola lá para o prompt? Ou é a resposta que o ChatGPT está dando? Essa formatação diferente? Não, na resposta ele coloca uma formatação diferente. Ele bota o cabeçalho em negrito, ele bota umas letras maiores, isso que você não quer. Outras. Eu não quero. Tá. Eu quero copiar no Notes, eu quero copiar ou no WhatsApp, eu quero copiar direto no e-mail, eu quero copiar direto no Pages.
Então, eu não quero caracteres especiais, não quero nada em negrito, mas, porém, quero com português correto e sua devida situação. Então, E aí você vai pegar isso achei aí, melhor criar esse atalho no teclado. você vai pegar esse atalho nesse teclado e colocar lá dentro das instruções do GPT, que aí ele não vai mais fazer, entendeu? Agora, às vezes pode acontecer de ir com a formatação, pode, por causa da natureza da LLM, que ela quer ser generativa, ou seja, ela é criativa, ela cria novos conteúdos, e pela outra questão da alucinação, que é errar, dito de outra forma, que é errar. Então, pode acontecer. E se continuar acontecendo, é só você colocar um reforço nessa instrução personalizada na hora que você está criando o GPT. Ou então, dentro da própria conversa lá, você clica naquela setinha que é para gerar uma nova resposta. Mas é só você pegar esse atalho que você falou, que você sempre coloca, e coloca lá dentro das instruções personalizadas, entendeu? Nas instruções que eu achei que eu estava personalizando, eu já coloquei, não funcionou, Não foi. mas eu vou tentar de novo. Fala pessoal, estávamos aqui conversando sobre inteligência artificial, Sancler, Miranda e eu. Do nada, nosso papo estava tão bom, tão empolgado que a transmissão foi encerrada abruptamente. Estamos entrando aqui rapidinho só para despedir de todo mundo e fechar aqui a conversa. Espero que tenhamos outros papos. O pessoal está entrando de novo aqui, então vou aceitar o Sancler aqui para as considerações finais. E aí, em resumo, a gente falou muito sobre os usos práticos, sobre os conceitos gerais, falou sobre a própria estrutura. E aí, Sancler? Que isso, cara. Estão querendo derrubar nosso papo sensacional. A gente estava empolgadaço aqui, aí de repente, bruf, a transmissão caiu. Do nada, né? Nada aqui, do nada, sem nenhum aviso. Mas aí, testando aqui nossa capacidade de síntese e de resumir aqui a conversa, eu acho que foi muito produtivo aqui, pelo menos para mim foi muito produtivo. Aprendi bastante contigo. A gente falou sobre os usos práticos, sobre a parte conceitual, sobre como configurar da melhor forma possível o ChatGPT. Sim, e acredito que foi uma conversa muito boa para para trazer mais clareza sobre como utilizar a inteligência artificial no dia a dia, para ampliar mais a visão, o que é possível fazer de acordo com a sua necessidade. Utilize o ChatGPT, comece utilizando, comece conversando, aplique as estratégias que a gente foi comentando aqui ao longo da live. Utilize ali o navegador que eu coloquei aqui para vocês, que é o Microsoft Edge. O GPT, sempre que você tiver um problema que ele vai acontecendo de maneira repetida no seu dia, crie um GPT para isso, que isso vai te ajudar. E para finalizar, aquilo que você estava falando sobre que o ChatGPT às vezes ele está cometendo o mesmo erro, inclusive um assunto que nós não falamos é a engenharia de prompt. Então, o que é a engenharia de prompt de maneira resumida? É fazer com que o ChatGPT cometa menos erros e te dê mais respostas de acordo com aquilo que você quer. Então, se você escreveu lá, naquilo que você estava falando, e ele continuou com o erro, então requer um pouco mais de engenharia de prompt para que ele cometa menos erro e traga aquilo que você quer. Ou seja, reforçar que você não quer. Isso é dentro da engenharia de prompt, é chamado de limitação. Limitar aquilo que o ChatGPT não deve fazer. Entendeu? Então, testa lá mais uma vez de colocar dentro das instruções, né, que você falou que vai testar. E se mesmo assim continuar, coloca um reforço. Fala, por exemplo, eu não quero que fique assim, eu quero que fique dessa maneira. Novamente, coloque, eu quero que fique com texto com formato simples, com formatação simples. Então você está falando a mesma coisa, só que de maneira diferente, para reforçar esse elemento específico da engenharia de prompt que é chamado de limitação. Dá uma pincelada ali de redundância, de pleonasmo, bastante exemplo, porque é uma potência, é uma máquina tão abrangente, tão poderosa, com tanto conhecimento, com tanta informação ali dentro, né, que se você não limitar, vai funcionar como um fio desencapado ali, vai vir como uma enchente
e vai soterrar toda ali a tua construção ali, né? A tua, Sim. teu objetivo, né? Então, tem que saber ser o mais claro, eliminar o máximo possível de ruído, né? E Isso. buscar sempre limitar de uma forma bem assertiva, precisa. E tem muito tentativa e erro também, né? Não tem como. Igual qualquer coisa que você queira fazer na vida. Você vai tirar a carteira de motorista, você tem que ter 20 horas de aulas práticas, senão você vai, né, se... É uma habilidade como qualquer uma, né? É uma habilidade. Quanto mais você utilizar, quanto mais você praticar, quanto mais você colocar essas estratégias de... Eu não falei esse nome, mas ao longo da live eu fui falando coisas que são engenharia de prompt. Então, é só você ir aplicando essas estratégias e usando o ChatGPT que você vai ficando cada vez melhor. A engenharia de prompt seria uma engenharia de comandos, seria uma forma de um manual de instruções, né? Que tem uma piada assim, educar a criança é muito difícil porque não vem com manual de instrução. Aí eu fico pensando, como se alguém lesse manual de instrução, né? Então, O ChatGPT, será no mesmo? caso, a única coisa que ele faz é justamente ler o manual, né? Então, É, tem que escrever o manual para ele. talvez os virginianos leriam. A minha esposa é virginiana, eu acho que ela leria. Ah, legal. Não, e aliás, eu tenho um GPT também que eu sigo, que é o de dia de nascimento para horóscopo. Eu segui de brincadeira, mas eu vi um monte de coisa interessante ali. E aí eu falei que eu tinha baixado esse GPT, estava usando, aí todo mundo em volta fica, então vê o meu, vê o meu. Aí você consegue botar uma pessoa nascida tal dia, tal hora, em tal lugar, conversando com uma outra pessoa que nasceu tal dia, tal hora, em tal lugar. Mas dá para brincar com signos, dá para brincar com os tipos de temperamento, dá para brincar com os arquétipos junguianos, dá para brincar com um monte de coisa diferente, assim. Inclusive, esse foi um dos meus primeiros prompts sobre os arquétipos de Jung. Ah, Lá, legal. quando eu comecei a usar, estava brincando com os prompts e tal. Inclusive, esse foi um dos primeiros. Ah, legal. Bom, já aproveito e te faço o convite para a gente repetir a dose aí nessa live, fazer um outro papo no futuro. Muito obrigado pela tua disponibilidade, generosidade. Assim que eu te marquei ali depois que eu tinha assistido o seu vídeo, aí você já na mesma hora respondeu, isso era um final de semana agora. E a gente já marcou logo hoje, né? Terça-feira. A gente se É, falou, sei lá, no sábado, e já na terça a gente marcou, já fez a live, então a gente está se conhecendo hoje aqui, pessoalmente. sim. Prazer a gente conhecer, eu já te seguia no YouTube. Aliás, o pessoal que quer te seguir, quer saber mais sobre o seu trabalho, como é que as pessoas te acham? Me acha no YouTube, aqui no Instagram, né? Iá Sancler. Eu acredito que tem um botão de seguir, então convido as pessoas que gostaram dessa live, acharam que foram úteis de alguma maneira, me seguir aqui. Tem o meu canal no YouTube que você comentou, que é ele é bem focado em chat GPT. Aos poucos estou abrangendo mais outros chatbots como que estão muito bons, que estão se tornando muito bons, que é, por exemplo, o Gemini, que é, por exemplo, o Cloud. Então, trazendo algumas coisas que valem a pena ser faladas sobre inteligência artificial. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre se da hipótese de que nós talvez vivemos numa simulação baseado nas tecnologias de inteligência artificial que temos hoje. Isso é um assunto que a gente pode ter depois, é bem interessante, lá no Instagram e aí no YouTube. E aí, para quem futuramente quiser se tornar um aluno, um revolucionário, tem também o link lá no YouTube, tem o link aqui no Instagram também. Duda, cara, muito obrigado pelo convite. Foi uma surpresa, foi um grande prazer. Eu fiquei muito animado de poder vir aqui conversar com você. Obrigado por esse espaço, porque, como eu falei, isso é muito importante que a gente fale sobre inteligência artificial, que a gente mostre quais são as possibilidades e como de fato pode ser útil no dia a dia das pessoas. Então, cara, muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Você é um cara muito massa. Valeu, Pô, cara. Obrigado. eu digo mesmo também, muito obrigado pela atenção, disponibilidade. Obrigado a todos por estarem nos assistindo. E você mora em São Paulo ou não? Você costuma vir a São Paulo? Cara, não, eu moro em Valparaíso de Goiás. E é Ah, próxima a Brasília. Eu já morei em São Paulo e a gente tem
planos futuros aí, mas por enquanto Se tiver alguma viagem marcada, me avisa pra gente gravar um vídeo presencial também, que acho que pode ser legal. Maravilhoso. Que dá pra gente até fazer alguma coisa testando, né? Brincando no próprio GPT. Dá pra fazer uma coisa mais sofisticada. Bom demais. Bom Muito demais, bora. Obrigado aí, muito obrigado a todos. Pretendo fazer mais conteúdo também sobre inteligência artificial aqui. Em breve vai sair também o podcast Osnagli, que vai estrear dia 11 de abril às 18 horas, que é uma quinta-feira. Minha mãe e eu vamos entrevistar o Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra especialista em comportamento humano. Aliás, também um assunto muito interessante para quem é interessado em inteligência artificial, conhecer um pouco mais sobre a inteligência humana, porque é a referência máxima, né, da construção ali da linguagem e da inteligência artificial. Então, convido a todos aí para já colocarem na agenda, dia 11 de abril, às 18 horas, a gente vai estrear esse novo projeto, Osnagli, 2 gerações, a mãe e o filho, a jornalista e o ator, a mulher e o homem, a avó e o pai, juntos nesse encontro de gerações para abordar temas diversos aí e expandir aqui o conhecimento. E sempre com essa pegada de cuidado familiar, de legado, de passar o bastão e de preparar as próximas gerações, porque eu também estou nessa também de muito que eu aprendo também para mastigar para minha filha, para ela já ter ali uma certa imunidade para entrar nesse mundo muito, muito complexo, cada vez mais complexo, exponencialmente, né? Também por conta da inteligência artificial e todas essas tecnologias que estão chegando. Valeu, pessoal. Valeu, Sancler. Grande abraço. Parabéns pelo projeto. Sucesso, cara. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Vou acompanhar lá. Abraço. Tamo junto. Valeu, abraço. Eu sempre tive muita dificuldade de lembrar da hora dos meus suplementos e organizar tudo de uma forma prática. Pego aqui minha caixinha organizadora e aí já tem meu blend completo aqui das cápsulas que eu tomo da Doctors First. Magnésio, Ultra Vision, coenzima Q10, cúrcuma, espirulina, ômega 3, vitamina C, megatrionato, o D3 e o K2. Aí eu tiro tudo. Aí vou passando tudo pro meu copinho, agiliza muito o processo, volto pro armário. Lembrando que com o cupom DUDA5, mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, é acumulativo, então aproveita aí. Valeu!